pouquinho sobre o início do HTML em 1992, né, do uso do design na web. Aí ele falou sobre um site legal que chama Zen Garden, não sei se você já viu, que é um site CSS muito legal, né? Eu acessei lá, é bem interessante. Acho que eu vou até usar para poder aprender a fazer CSS. E aí ele falou um pouquinho sobre o aumento do uso de dispositivos móveis, né? Que hoje tem muitos dispositivos móveis utilizando né, internet e tal, então você tem essa dificuldade para suportar, né, várias aplicações, vários dispositivos, né? Um tem uma tela pequena, outro tem uma tela maior, uma tela, né, diferente, tal, suporte mais resolução, menos resolução. Então como é que você faz para suportar todos esses dispositivos sem ter retrabalho? A resposta é Responsive Web Design, gente. Gente, é claro isso, tá claro. Então, o The Boston Club foi o primeiro site, certo, a utilizar o Responsive Web Design. E aí ele mostrou algumas técnicas, né, para que você tenha então um design flexível sem fixar os tamanhos, tá bom? Aí entra CSS, aquela coisa e tal que eu não vou explicar, um monte de forma para cá, forma para lá, se você colocar aqui, você tira dali. Depois se vocês quiserem, vocês olhem os slides, vocês vão estar tudo lá. Garanto você tudo lá, ok? E, por fim, aqui, Hibernate efetivo, né? Erros comuns que a gente comete e soluções. Aí o primeiro erro, o Endola falou, adora. Nós passamos, acho que, sei lá quantos anos, com, a gente chamava de JSON, né? Lazy Initialization, porca Lazy Initialization, quando a gente trabalhava com a nota. A gente precisava ficar mantendo a nota na sessão, só que a gente mudava de tela, fazia novos requests, você lembra? E aí a gente arrumou um problema. Então, quando é que ocorre o Lazy Initialization? Quando uma sessão é fechada antes de você terminar o acesso aos dados, certo? Então, se você obtém uma nota, numa request, obteve a nota, e você vai usar essa nota na página, provavelmente você vai fechar essa sessão quando você responder lá para o JSP, quando você responder do controller para a web. Quando você fizer isso, você vai tentar acessar uma lista, por exemplo, você não tem mais sessão, certo? Se você colocou se você colocou lá no relacionamento que é lazy, ou seja, você só quer que traga quando você pedir, você não quer que quando trouxer uma nota, você traga os itens do padrão. Só apenas quando você acessar os itens, só que se você fechar a sessão antes, vai ter um lazy initialization. E algumas pessoas vão lá, beleza, vou botar eager, né? Porque se eu colocar um eager lá na anotação, resolver todo o problema, sempre que eu trouxer a nota vai trazer os itens. Mas isso vai te trazer também infinito problema de performance. Porque quando você quiser mudar só o negócio da nota, você vai trazer os produtos para quê? Entendeu? Então não use eager, não faça isso. O que você vai fazer? Você vai utilizar Pattern Open Session View, que é uma forma que vai te ajudar a trabalhar essa situação. A gente fez isso utilizando o Conversation, certo? A gente coloca o camarada na Conversation lá e mantém ele numa sessão que está fora da request, ou seja, aí lá você consegue, beleza, pega essa nota aqui e passa para a request, né? Aí você consegue trabalhar com o mesmo objeto. Fizemos isso também na negociação, né? Então esse pattern que a gente implementou, né, nos ajudou a resolver o problema de lazy initialization. Cache. Não sei se vocês sabem, mas o Hibernate por padrão tem o cache de primeiro nível. O cache de primeiro nível, quando você obtém alguma coisa, ele coloca lá no cache de primeiro nível, você não precisa pedir, ele vai colocar para você no cache de primeiro nível. Só que cada request que você faz tem uma session, isso vai causar muitas consultas lá no banco de dados. Então, uma sugestão é você configurar o cache de segundo nível, tá? Configurar o cache de segundo nível. Para quê? Se você tem, por exemplo, coisas que não mudam, ele vai colocar no cache de segundo nível, quando você for acessar, ele vai pegar de novo, vai pegar do cache, mesmo que seja outra sessão, mesmo que seja outra request, tá? E aí, no Hibernate, você pode definir a estratégia do seu cache. O pessoal usa por aí é o Bcache, né? Que é o mais conhecido. Só que o cache de segundo nível ele não guarda hierarquias complexas, tá? E ele usa apenas, por isso você tem que utilizar apenas para entidades que não alteram com frequência, tá? Porque ele não vai guardar lá no cache tudo que você precisa para dar nota. Se eu botar nota lá na session vai gravar tudo, não. Ele vai guardar apenas a chave para poder acessar aquele negócio. Então, se você tem um objeto que muda toda hora, você está lascado. Toda vez ele vai colocar na session não vai te ajudar em nada, tá? E também você pode configurar o cache de consulta, tá? Onde ele vai armazenar lá a consulta e os parâmetros, certo? Como chave. Toda vez que você fizer uma consulta passando aqueles mesmos parâmetros, você já vai te trazer os dados.
Tá certo? Então se você tem uma consulta que você faz sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, você pode configurar também o cache de consulta no Hibernate. Problema do N mais 1. Oi? Ah, tá, só mostrando o nariz, entendi. Entendi. Então o problema do N mais 1, tá? O problema do N mais 1 é aquela coisa, você colocou um Eager, aí você trouxe alguma coisa, vem aquela camarada de... Acontece isso aí hoje na nota fiscal, quando você traz a nota, traz e-mail, traz um monte de coisa, né, que a gente precisa. Então você pode resolver isso daí utilizando o join fetch, né? Ou seja, você na consulta, se você falar na consulta, olha, você coloca o join fetch na consulta, você vai falar pro Hibernate trazer junto para você já aquele objeto. Você não vai trazer primeiro a nota para depois ir buscar as dependências. Você traz tudo numa select só. Porém tem um problema. Tem um problema. Se você fizer muitos join fetch, se você tiver muito objeto, você vai estar lascado. Nós tivemos esse problema na apuração, na escrita, que traz um monte de dependência, fizemos join fetch, um monte de coisa. Traziam lá 300 e poucas colunas. Meu amigo, pro Hibernate montar esse troço aí, você tá doido. Não aguentava, derrubava o cliente. Né? Tivemos que trocar para select normal utilizando o TO. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? E busca em watch também. Você pode configurar o batch size, né? Batch size aí, que é o meio termo entre o Eager e o Laser. Por quê? Porque ele faz meio que uma adivinhação cega. Então você configura lá e ele fala assim, ó, se o cara está buscando, por exemplo, a nota, talvez ele vai precisar do Eager. Então ele vai trazer para você. Certo? Mas vai trazer junto. Então meio que é uma adivinhação cega. Né? Nem sempre ele vai acertar, nem sempre você vai utilizar aquilo. E também pode utilizar subselect. Processamento em watch. Eu não sei se vocês sabiam, mas por exemplo, você vai fazer uma inserção de produto no banco. Fazer inserção de produto, que o Robson fez recentemente. Aí vai trazer de um arquivo. Você vai lá, pega as informações, preenche o objeto produto e salva no banco. Quando você salva no banco, ele retorna o objeto novo e enfia no cache de primeiro nível. Certo? Então toda vez que você insere, ele vai obter de novo do banco e vai guardar no cache. Certo? Ele vai criar uma foto, né, digamos assim, daquele objeto no cache. Então o que você pode fazer para isso não acontecer? Se você só quer inserir no banco, não quer fazer mais nada, só quer inserir o troço do banco, utilize Stateless Session, que no caso é o quê? É uma session de baixo nível, porque ela não usa cache. Certo? Ela vai funcionar do mesmo jeito, ela simplesmente vai pegar lá o seu produto, vai gravar, mas não vai colocar no cache de novo. Então vai ser bem mais rápido. Ele até mostrou uns exemplos lá, tal, fazendo com Stateless Session e com Session normal. E você pode também configurar o batch size no Hibernate, para você ir menos vezes ao banco. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu quero que vá no banco buscar, sei lá, isso é o que você pode fazer na própria select. Você fala assim, olha, eu quero que vá, você vai inserir alguma coisa, só que você quer um watch, você quer que dá insert um watch. A cada 10 dá insert, a cada 100 dá insert. Você pode configurar isso aí também. Então são tudo técnicas, estratégias que você pode implementar. Depois teve uma comidinha de novo, almoçando. E a arquitetura do Facebook, o Rodrigo Schmidt, ele é brasileiro, trabalha lá no Facebook, né? E ele falou aqui algumas coisas da arquitetura do Facebook. Por exemplo, hoje o Facebook tem 955 milhões de usuários, né? Uma empresa que cresceu assim absurdamente num tempo curtíssimo. E aí mostrou um gráfico das conexões sociais muito louco, né? Diz que foi feito por um engenheiro estagiário. Mostrou um gráfico lá onde mostra as conexões sociais das pessoas. Mostrou aqui também um esquema de metadados utilizando o Open Graph, tá? Para quem quiser saber mais, pode acessar aqui o site que eu coloquei no slide. Esse Open Graph, tipo assim, é uma forma de facilitar a integração de qualquer site com o Facebook. Tá? Depois, se alguém tiver interesse, pode dar uma olhadinha. Tem um artigo falando sobre isso aqui no Modelo Mental, um site de uma mulher que eu achei na internet. Falou também do SQL, que eles trabalham com tabelas particionadas, que tem poucos índices, os dados são armazenados todos em array dentro de um blob. Eles utilizam main cache, fazem multi-get, ou seja, quando você acessa, ele faz vários gets ao mesmo tempo, para trazer tudo em paralelo. E eles implementaram um negócio chamado Preparable, né? Que é uma forma de fazer um switch dos dados para que ele possa buscar as coisas em paralelo. Meio que prepara, digamos assim, as requisições para você conseguir trabalhar em paralelo. Só que o compilador deles foi feito em C, porque eles trabalham com PHP, gente. Sabe o que eles não dessa? Eu não sabia disso. Eles trabalham com PHP, que é pesado para burro, e eles não mudaram. Perguntaram por que vocês não mudam para outra coisa, né?
porque já está muita coisa feita, né? Então eles não vão querer ter trabalho. Por último, a última que agora prometo, acabou. JVE versus Spring. O Roger Lister e o Gwendola estão aprendendo sobre CDI, né? Muito louco, essa aqui foi da hora. Apesar de eles não ter conseguido falar tudo, né? Porque é do tempo, né? Que nem eu tô correndo aqui. Esse alemão, hein? Mas é legal. E aqui esse alemão, né? Que fala enrolado pra caramba, mas deu pra entender algumas coisas. Tá bem do lado dele, assim, na frente, ele quase pisando em mim. Não tinha espaço, tá muito cheio. O Nico, né? Então vai no Rio de Janeiro. E o Guilherme Moreira. Então eles fizeram meio que no esquema do UFC, né? Um combate, digamos assim, né? Meio no esquema do UFC. Vou mostrar aqui algumas imagens e fotos que foram tiradas aqui dos próprios slides dele. Então, eles eram juízes, não dá pra ver direito aqui, mas eles eram juízes, né? Do UFC. E eles meio que tipo, narravam um combate. Né? Então eles foram mostrando etapa por etapa, né, o que cada um tinha de melhor. Era melhor que o outro e assim por diante. E depois eles davam a opinião deles. E aí do JVE, o JVE é um lutador experiente, certo? Ele mudou a tática dele no JVE 5, ganhou confiança com o CDI, que é o que mais está se falando hoje, né? A maior vantagem é o CDI, que estamos falando. Ele perdeu peso para ser ágil, né? Então, ou seja, uma das vantagens dele é que ele é leve, mais leve que o Spring. É patrocinado pela Oracle, pela Red Hat, IBM e outros. E o Spring, por outro lado, é um cara já sem derrota desde 2004, nocauteou o Java 2EE, né? Luta em qualquer container, golpes fortes com polhos, sabe explorar bem o seu oponente, como o Lista falou esses dias, né? Que ele vai implementar a especificação do Java EE, ou seja, o cara fala, não, ele faz, mas eu também vou fazer, né? Então, ou seja, continue com o Spring. E é patrocinado pela Spring Source. Então é uma briga interessante. Algumas estatísticas aqui, não vou falar tudo, mas algumas estatísticas. Então eles subiram um projeto, o mesmo projeto, utilizando os dois, o JVE e o Spring. Então, por exemplo, o OR que foi criado aqui, vocês podem ver que do JVE é menor do que o do Spring. Bem menor que o do Spring, ou seja, ele carrega bem menos coisas, né? Porque é nativo e tal. E lembrando que o Spring tem o JVE dentro também, né? Então também tem essas diferenças. E algumas outras coisas, tempo de resposta, thread, né, e assim por diante. No final das contas, o resultado foi meio que empate. Nossa, tá muito bacana para ver. Então, essas aqui são todas as etapas que eles analisaram, né? A parte de controle, de persistência, de transação, a parte web service, mensageria, segurança, infraestrutura, algumas coisas extras lá que tinham em um e outro e a especificação. Então, basicamente, se vocês forem ver aqui, tá meio ruim para ver, mas na opinião do Guilherme, o Spring ficou com 88 pontos e o JVE com 89. Então, ou seja, por um ponto, para o Guilherme, o JVE é melhor. Né? Em compensação, para o Nico, o Spring ficou com 91 e o JVE com 89. Então, deu 2 pontos de diferença. Então, os dois estão meio que empatados, né? Um com o outro aí. Nos slides dele, eles mostram exemplos de código. Então, é interessante, o Roger já viu, mas depois, se vocês pegarem os slides, dar uma olhada nos slides, e vocês vão ver lá que eles colocam exemplos de código. Então ele pega o código em um, o código de outro, você consegue ver, por exemplo, que um faz bem mais coisas para fazer, faz bem mais código para fazer a mesma coisa, entendeu? Então é interessante depois vocês darem uma olhada. E olha as referências, né? Eu coloquei as referências aqui, então o que tinha lá de slide, eu coloquei todos aqui, Marketfall, Netflix, tal. Então tem os slides para que vocês possam depois dar uma olhada melhor e ver com um pouco mais de calma, ok? Obrigado.